Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Se você busca respostas para as profundas transformações que nosso planeta está vivendo, você está no lugar certo. E hoje nós vamos ver feta intrigante. A mensagem veio das ruas, das praças movimentadas da cidade de Medellín, na Colômbia, através da figura de um homem simples, de cabelo branco e barba longa, um pregador urbano conhecido como Profeta Simão. Por anos as pessoas passavam por ele, não davam a devida atenção, muitos riam, outros apenas filmavam por pura curiosidade, mas o que parecia ser apenas mais uma voz da multidão se tornou um alerta avassalador. Ele antecipou eventos que sacudiram a América do Sul e agora o seu aviso se voltou para o planeta inteiro. Fique comigo até o final, pois hoje nós vamos compreender o profundo significado espiritual por trás de cada um desses sinais. Mas antes disso, eu peço a você que deixe o like e se você ver o botão hypar, já clique para ajudar a alavancar esse vídeo. E se for novo por aqui, não deixe de se inscrever. Bom, meus amigos e amigas, para entender o impacto monumental dessa história, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar os fatos recentes. No dia 24 de julho de 2026, a Venezuela viveu um dos cenários mais marcantes de sua história. Aconteceram dois abalos sísmicos sequenciais, um fenômeno que a ciência chama de dupla ruptura. Primeiro, um tremor de magnitude 7.2, e apenas 39 segundos depois veio um segundo golpe, ainda mais forte, de magnitude 7.5, e a Terra sacudiu violentamente. Cidades inteiras sentiram o impacto e milhares de pessoas foram afetadas por essa força incontrolável da natureza. Já são mais de 5.000 vidas ceifadas na Venezuela. Peço orações para o povo venezuelano e também para a Colômbia. Bom, e foi exatamente no meio dessa dor e do desespero que vídeos supostamente gravados semanas antes começaram a circular intensamente nas redes sociais. Nesses registros, Simão já alertava o povo. Ele falava com absoluta clareza que a Venezuela seria sacudida, descrevendo montanhas cedendo e o chão estremecendo. E para muitos poderia ser apenas uma terrível coincidência, mas Simão não parou por aí. Em um dos vídeos, ele olhou para a câmera e disse firmemente: o próximo será na Colômbia. Filipinas, el próximo terremoto será en Colombia y después habrá un terremoto mundial, porque mientras el mundo viva en la idolatría, en el pecado. E pouco tempo depois, no dia 10 de agosto de 2026, às 7 horas e 34 minutos da manhã, a promessa se cumpriu. Um poderoso terremoto de magnitude 7.4 atingiu o solo colombiano. O tremor foi tão profundo que acabou sendo sentido em países vizinhos como o Equador, o Panamá e até na região norte do Brasil. Diante disso fica a pergunta: quem era esse homem? Ele era um vidente, um profeta, ou seria ele um instrumento da espiritualidade maior para nos acordar do profundo sono da ilusão em que a humanidade se encontra? Pelas palavras do próprio profeta Simão. Vamos ouvir. Se cumplió nuevamente su profecía. Tembló en Colombia. Usted predijo lo de Venezuela, sucedió. Predijo lo de Colombia y tembló en Colombia esta mañana. Don Simón, usted... Hermanos, mira, recuerde que es Jesucristo que habla por mí. Yo solo soy un instrumento. Yo vengo y me paro aquí y hablo, es porque Él habla por mí. Yo soy, como dice en su palabra, un siervo inútil, que solo hago lo que Él me dice que haga. Ese es el siervo inútil. Él es mi patrón y Él me dice, haz esto, haz lo otro, di lo otro, pero Él es el que habla por mí. Recuerden, antioqueños, colombianos, mundo entero, viene tragedia para el mundo,
prepárese, porque lo de hoy es una advertencia de lo que viene. Recuerden, viene el terremoto para Colômbia e para o mundo inteiro. Bom, meus amigos e amigas, se o que aconteceu na Venezuela e na Colômbia já deixou o mundo em estado de alerta, as visões seguintes de Simão são ainda mais profundas e urgentes. Em suas pregações mais recentes, ele não fala mais apenas de um país isolado, ele fala da Terra como um todo. Simão descreve uma sequência de grandes abalos sísmicos mundiais, e ele aponta para um evento em cadeia que envolveria tsunamis, furacões intensos e alterações climáticas severas, alterando a geografia e a rotina do planeta. Mas, meus amigos e amigas, há um detalhe muito específico que chamou a atenção de muitos. Ele mencionou um evento global diretamente ligado à Copa do Mundo e reuniu multidões nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Segundo as palavras de Simão, em meio à energia de aglomeração e celebração de milhões de pessoas, uma nova aprovação sanitária teria se incubado silenciosamente. E ao retornarem para suas pátrias, essas pessoas levariam consigo a semente de uma nova purificação que se espalharia por todo o globo. Nosotros no nos ponemos en las manos de Jesucristo y comenzamos a orar, a arrepentirnos. Ya en muchas partes ya han vuelto de Estados Unidos, de Canadá, de México, y ya ahí la pandemia en el mundo entero se va a regar. Nosotros podemos tener la pandemia, pero no nos hemos dado cuenta, porque la pandemia es como cuando ustedes ponen un huevo a incubar, pero apenas ya incubó, sale el pollo. Así mismo es la pandemia. Nosotros la incubamos, pero cuando se nos bajan las defensas, la pandemia brota. Pero nosotros si la tenemos o la vamos a tener mientras estemos orando y bañándonos con la sangre de Cristo, nosotros pondremos toda nuestra fe, todo nuestro amor en Jesucristo, y Jesucristo no permitirá que el destructor llegue a sus casas, ni a sus hijos, ni a sus familiares, ni a sus hermanos. Recuerde que la oración es el poder estar comunicado con nuestro Padre día y noche. Recuerden que la pandemia está muy cerca. Até o momento em que gravamos este vídeo, não há alertas oficiais dos órgãos internacionais de saúde sobre isso. E nós, como buscadores da verdade, precisamos sempre manter o discernimento, a prudência e o bom senso. A questão central aqui não é gerar pânico ou alimentar com medo coletivo. A verdadeira questão é entender a mensagem que está por trás do véu. Por que tantos avisos estão surgindo ao mesmo tempo que a Terra está reagindo de forma tão intensa e acelerada? Quando soube desse aviso de uma nova pandemia, me deu um arrepio, gelou a espinha. Porque eu tive um sonho muito estranho. Só para contextualizar, era muito comum na minha infância ver a minha mãe incorporada com espíritos de crianças, preto velhos, né? Que minha mãe é médium de religião de matriz africana. E no meu sonho, minha mãe vinha até mim por meio de um espírito incorporado me dizer, no meu ouvido, chamou discretamente e dizia que aconteceria uma nova pandemia. Dizia para se preparar, para sempre lavar muito bem as mãos e se preparar de maneira higiênica. E eu perguntei, mas que vírus? Que vírus é esse? E ela disse, o ebola. O espírito incorporado com a minha mãe disse, ebola. Amigos, já dentro do sonho eu alertava algumas famílias, alguns familiares, meus irmãos, enfim, e espraguejava, né? Ficava pé da vida com os poderosos, porque dentro do sonho eu sabia que era algo premeditado. E aí quando eu acordei,
eu fui pesquisar sobre a possibilidade desse vírus se espalhar e vi que estava tendo um grave surto no Congo. Já matou mais de 2.000 pessoas e eu não sabia que isso estava acontecendo antes do sonho. Só fui saber depois que eu abri e fui pesquisar especificamente sobre esse assunto. Agora, meus amigos, graças a Deus esse vírus não é como o Covid, ele não passa pelo ar, até onde se sabe. A pessoa precisa entrar em contato com fluidos contaminados para que seja contaminada por esse vírus, né? Bom, esse sonho aconteceu na noite do dia 4 para o dia 5 de agosto. Não falei nada aqui no canal, guardei para mim e só comentei no grupo do canal Profecias. Então peço a vocês que orem muito para que isso não se concretize. De acordo com informações atualizadas da OMS, eles estão em alerta, pois a epidemia deste ano foi declarada 15 de maio e é considerada uma propagação muito rápida, porque até agora, né, o vírus já matou mais de 2.000 pessoas lá no Congo e entre mais de 4.300 casos. Então é uma mortalidade muito alta. E as primeiras 1.000 mortes foram registradas em 9 semanas, enquanto as 1.000 seguintes ocorreram em apenas 3 semanas. Então, o vírus se propagou de maneira muito rápida. Agora, meus amigos, quando a gente olha para todos esses fatos sob a ótica da transição planetária, tudo ganha um novo e profundo sentido. A Terra não é um pedaço de rocha inanimado flutuando no espaço. Nosso planeta é um ser vivo. Ele possui consciência, energia e frequência. Há décadas, grandes mentes espirituais vêm nos avisando que a frequência da Terra está aumentando rapidamente. Chamada ressonância Schumann está se elevando. A energia de altíssimas vibrações está chegando ao nosso sistema solar com o propósito de dissolver velhas estruturas baseadas no egoísmo, no materialismo e na ganância. E quando uma nova luz chega com tanta força, as sombras que foram acumuladas por milênios são inevitavelmente expelidas para a superfície. E é exatamente por isso que vemos caos climático, por isso que vemos abalos na Terra, agitações na sociedade e a queda de velhos paradigmas e, sobretudo, das máscaras. O profeta Simão, com sua linguagem simples e muitas vezes religiosa, fala sobre o julgamento e o arrependimento. Llegue a las cosas materiales, porque todas esas cosas se quedan aquí, no se van a ir contigo, ¿cierto, don Simón? No se la llevan porque muéstrenme en qué cementerio hay casas, motos, carros. Recuerden, no se peguen de lo del mundo porque se van para la paila. Cristo viene pronto. Ya lo escucharon, familia, no te pegues a lo del mundo, porque si no buscas a Dios, te vas para la paila. No lo digo yo, lo dice el profeta don Simón, el mismo profeta que profetizó lo que sucedió en Venezuela. Y ojo, porque ahora está afirmando que para Colombia viene algo muy grande también. Así que hay que estar preparados, hay que leer la Biblia, hay que amarnos y ayudarnos entre nosotros mismos, ¿cierto, don Simón? Amarnos, como dice el tercer mandamiento que dejó Jesús cuando vino a la tierra. Amaos los unos a los otros como yo os amo. Recuerden, hermanos, el amor vence la muerte. A linguagem da espiritualidade universal, nós chamamos esse mesmo processo de purificação planetária. O dinheiro, os títulos, o poder material, nada disso pode deter a força da natureza. Nada disso pode parar o avanço do relógio cósmico. A Terra está se limpando para dar lugar a uma nova era. Um mundo de regeneração, onde a empatia, o amor e a cooperação serão as únicas leis sustentáveis. Mais de 2.000 anos, quando questionado sobre os sinais dos tempos, o Mestre Jesus pronunciou palavras que ecoaram perfeitamente nos dias de hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, está escrito: haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestilências.
haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. E em Mateus capítulo 24, ele acrescenta que tudo isso seria apenas o princípio das dores. A gente viu o eclipse ontem na Europa, a gente viu aquele alinhamento entre a Lua e Vênus, que inclusive, baseado nesse alinhamento, um cara lá do TikTok chamado Profeta do Cordeiro acertou o terremoto na Venezuela. Acho, meus amigos, que existem pessoas muito sensíveis recebendo esses alertas e passando à sua maneira. Algo que também é bíblico. E tem uma passagem específica que descreve um momento de grande renovação espiritual e conexão direta com Deus, sem distinção de gênero, idade ou posição social, chamado derramamento do Espírito. Deus promete enviar seu Espírito sobre toda a carne, alcançando homens, mulheres, jovens, idosos, servos e servas. Profecias, sonhos e visões, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Sinais dos tempos. O texto também aponta para prodígios no céu e na terra, como o sol em trevas e lua em sangue, antes do dia grandioso do Senhor. Então devemos prestar muita atenção nesta metáfora, o princípio das dores. Dores de um parto não acontecem para destruir a mãe ou o bebê. Elas acontecem porque uma nova vida está prestes a nascer e precisa de passagem. A dor é a passageira, mas o nascimento é eterno. Portanto, o aviso do pregador de Medellín não deve ser recebido com pavor ou desespero. A nossa fé e a nossa confiança não devem estar depositadas na tragédia, mas sim na promessa cristalina da renovação do nosso mundo. Como disse o mestre, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não nos prometeu que a terra não tremeria sobre nossos pés. Ele prometeu sim que a sua luz divina e a sua presença estaria conosco no meio de qualquer tempestade. E a grande mensagem que fica de toda essa história é um convite divino ao despertar. O profeta Simão, as profecias antigas e os sinais da natureza, todos eles apontam para uma mesma e única direção. É hora de acordar. Não deixe para amanhã a sua transformação profunda que você pode e deve começar hoje. Seja a luz inabalável no seu lar, seja a paz no seu ambiente de trabalho, seja esperança viva para aqueles que estão perdidos na escuridão e do medo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Aqui nós caminhamos juntos, de mãos dadas, rumo ao alvorecer da nova terra. Que o grande arquiteto do universo abençoe imensamente a sua vida e a sua família e o seu lar. Muita paz, muita luz para todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.